Hello, boys and girls. This is Teacher Leo para mais uma aula de Geography, galerinha do sexto ano. Como é que vocês estão, guys? Como é que está todo mundo? Todo mundo bem em casa? Todo mundo direitinho? Todo mundo pronto para a nossa aula de Geography? Espero que sim, tá? Porque é importante, é assunto, cai assunto de prova, a gente dentro em breve, já vou estar liberando semana que vem aí o project, a gente já vai ter um project, a gente já vai ter um tópico que a gente vai ter que fazer um projeto a respeito, então, ó, importante. Vamos lá, vamos começar a trabalhar a galerinha do sexto ano com o Teacher Leo. Ok? E a gente vai, o foco aqui hoje, tá? Da nossa aula é exatamente localização, né? Então, Teacher Júlio me falou que a gente vai, essa aula se refere da página 34 até a 50 e bolinha, 54. Página 34 até a 54, 55, em que a gente vai encerrar ali nas coordenadas, né? A gente vai começar a entender o funcionamento dessas coordenadas. Mas antes da gente tratar de coordenadas, galera, a gente tem que entender, né, de como se localizar, tá? E para a gente aprender a se localizar, a gente precisa de uma bússola, a compass. E aí a primeira palavra que eu peço para vocês anotarem, compass, que é que significa how to use a compass, ok? Compass, né? Compasso, né? Mas a gente usa a palavra bússola, ok? So, o que é uma bússola? A compass is an essential tool in the wilderness survival. Então, a bússola é uma ferramenta que a gente precisa, é essencial. Baixou aqui. É essencial para a nossa sobrevivência como é que se diz? Na floresta, né? No meio do nada, né? Do the wilderness. Wilderness é como se fosse no meio de nada, tá? So, vamos aprender a usar um compass, ok? Então, passo número 1, ó. Understand the basic layout of the compass. Aqui está uma imagem de um compasso, tá bom? E como é que a gente entende, né? O basicão ali do compasso. While the designs of compasses are different, all compasses include a magnetized needle that orients itself to the magnetic field in the earth. Então, aí vem a primeira parte interessante, galerinha. É o seguinte, como é que funciona a bússola? A bússola funciona da seguinte forma. Tem como é que se diz? Uma ponta, né? Uma linhazinha, tá? Como é que chama? Uma agulhinha, né? Deixa eu mostrar a imagem aqui. Essa agulhinha, uma agulhinha, em que essa agulhinha, ela é magnetizada, tá? Ela tem um ela tem um magnético nela, ela tem uma magnetização. E aí, através dessa magnetização, é que ela consegue indicar onde é que é o norte do planeta, onde é que é o sul do planeta, né? Então, veja que coisa interessante, né? Já de cara, essa energia magnética, né? É um negócio tão interessante, é um negócio que eu consigo nem de perto entender. Espero que um dia vocês consigam entender. E se um dia entenderem, por favor, me expliquem, tá? Como é que funciona toda essa energia magnética, né? Se a gente parar para pensar, é um negócio até meio louco, né? Ok? Então, vamos lá. A base plate is the... Nossa, Maria. The base plate is the clear plastic plate on which the compass is embedded. Então, ele fica num prato, né? Fica num prato, tá?
de plástico, né, para poder ele se mover. The direction of travel arrow, ok? Então, tem uma ponta também, ok? Então, tem todo esse Ave Maria, gente. God, tá difícil, hein? How the compass correctly place the compass flat on your palm. Então, bota na palma da mão e ele ó, vai se movendo. Find out where you're facing. Ok? Então, ele vai estar sempre indicando, ó, true north. Vai estar sempre colocando para o norte, tá? O vermelhinho. E o norte magnético. Understand the difference between true north and magnetic north. While it might seem confused, there are two kinds of north. The basic distinction you can learn quickly. A map north is the point which longitudinal lines meet on the map at the North Pole. Então, o norte de verdade ó, é onde a linha, aquela linha longitudinal, ela se encontra lá, tá? For because light variation magnetic compass one point to true north, other point to magnetic north. Então, o norte tem o norte verdadeiro e o magnético, about 11 degrees from the tilt Earth axis. True north, magnetic 20 degrees. Eu acho que é porque a Terra da gente ela não é 100% em pé, ela é meio tronchinha assim, né? Então, ela mostra um norte que é para cima mesmo e um que é o norte do planeta Terra. É o que eu consigo entender para isso daqui. To correct for declinations. Ok, using the compass. Ok, então a gente aprendeu um pouquinho como utilizar o compasso. Get your bearings to find out directions you're headed. Ok? Então, vamos agora aprender um pouquinho sobre Sun Compass and Animals. Olha só. Os animais, sem a nossa inteligência, sem a nossa tecnologia, eles conseguem, tá? Eles conseguem, utilizando, né, o Sol e utilizando também as forças magnéticas do planeta, acharem os lugares, né? Não sei se vocês já ouviram falar disso, de aves que viajam, vão de um lugar para outro, que no inverno vem não sei de onde e que vai para não sei aonde, né? Tem os patinhos, né? Tem os patinhos também que eles voam. No inverno eles voam, vão embora. No verão eles voltam. E não só animais voadores, tá? Então a gente vai encontrar também, ó, peixes que fazem isso. Inclusive, se eu não me engano, o tubarão, né? Tubarão faz isso, ele vai para um determinado lugar para reproduzir e depois retorna para o local de origem. Tartarugas marinhas e até, ó, borboletas fazem isso. Bees, né? Que são abelhas. Sandhoppers, que é esse animal aqui. Reptiles, alguns répteis também fazem isso, né? Entre elas a tartaruga e a formiga. A formiga já se perguntou como é que a formiga ela consegue achar, né? Ela sai andando para um lugar, daqui a pouco ela consegue voltar para o ninhozinho dela, tá? Então vamos lá. Many animals are able to navigate using the sun as a compass. Então eles usam o sol. Orientation from position of the sun and sky combine an indication of time from the animal's internal clock. Então o animal tem, olha, um relógio biológico, tá? Ok? Então vamos lá. Purpose of the compass orientation. Ok? Então vamos lá, ver a orientação. They use the sun migratory guide. Use the sun azimuth compensation schedule notifies the bird location. Então aqui tem dizendo, né, que eles usam basicamente que eles usam o sol. Eles usam a orientação do sol, a movimentação do sol para definir não só onde eles se encontram, mas também para definir o local em que eles devem ir para se reproduzir, tá? Eu entendo que os animais eles procuram um local que eles consideram ideal, né, para a reprodução. Eu não sei qual a relação exata do Sol em relação a essa questão da
local ideal, né? Então, mais ou menos por aí. Sun compass orientation, mechanism. The sun is a form of visual stimulus, is a tool for navigation, as seen in birds and bees oriented by a certain angle in relation to the sun. Ok, então os animais, ó, principalmente os animais voadores, ó, eles até orientam o corpo deles em relação ao sol, dependendo do dia aí, tá? Interessante isso daí, tá? Eu não sabia, não. The certain stimuli activates a portion of the brain and necessary for navigating allow the organism to adjust. Então, olha, parece que tem um estímulo, eles recebem um estímulo aí do sol, uma parte do cérebro deles recebe um estímulo para poder eles se orientarem no processo de navegação deles. Olha que coisa interessante. Ok, so, bem interesting, né? The sun always being south, ok. All right, good, good, good. Ok, então vamos lá. The Sun Compass Revisited. Então, olha. Então, em muitos momentos da nossa civilização, a gente usou, né, o sol, né, o sol como uma bússola, né? Não só animais, né, muitos animais, mas principalmente birds, né, aves, usam o sol como uma forma. Time compensated sun, ok? Então, how to navigate using the stars. Agora a gente vai entrar aqui e tentar entender, olha, como funciona uma coisa que eu também quero aprender, tá? Porque como é que se usa as estrelas para se navegar. Então, olha, lots of people love the idea of finding direction and navigating as a star, but I put off because they fear it is complicated. É o meu caso, eu mesmo acho super complicado. It does not need to be complicated at all, não precisa ser complicado. It is something you can learn to do in minutes. In fact, finding directions in the stars much quicker and easier than using a compass. Então, aqui está dizendo que se localizar usando as estrelas é ainda mais fácil do que usando uma bússola. Vamos lá. Então, the North Star, a estrela do norte, ó, Polaris. Aqui North, aqui é o norte. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui o posicionamento de um para o outro. The Plow, also Big Dipper, Saucepan, Ursa Major. Então, aqui é Ursa Maior, tá? E aqui são o céu se movimentando. Vamos lá. Vamos dar sequência aqui. Imagine when I'm a friend on a lamppost on the other side of the hill. As well to a friend over the brow on the hill, long before your friend became visible. Exactly. There were, even though you could not see them, the simple one behind you started to find out the way. Ok. Então ele está dizendo o seguinte, que se você vai se encontrar com um amigo, tá? Num lugar escuro, né? Se ele está usando uma lâmpada, você vai ver a lâmpada muito mais rápido do que você vai ver ele. Ele diz que o conceito é mais ou menos esse, que você usa as estrelas como se fossem lâmpadas. There's above the place you need to get to and will point exactly the right direction for us. Oh, from quarter of the globe away. If you call a friend on the telephone, wasn't on 5,000 miles, and you ask them to name the star that was directly over their head and find the star in the night sky. Oh, ok. Tá. Então, é como se fosse realmente uma luz, que você tivesse com uma luz. Então, vamos dizer que um amigo seu tivesse do outro lado do mundo, né? Vamos dizer que você conhecesse todas as estrelas que estão no céu, né? Pudesse dizer o nome. Essa. Então, se alguém levanta a cabeça e vê uma estrela exatamente em cima dele ou dela, e diz assim, olha, tem uma estrela exatamente assim, essa estrela é tal. Se a pessoa está em outra parte do mundo, ele vai olhar e vai ver no ângulo, na posição em que ele se encontra, tá?
Então, se ele seguir aquela estrela, é como se aquela pessoa estivesse segurando uma lâmpada, mas uma lâmpada lá no céu. Você seguindo aquela estrela, você sempre vai encontrar com aquela pessoa, tá? Então, esse conceito é interessante, né? Porque realmente faz sentido. A pessoa olha para cima, vê uma estrela exatamente em cima dela, e se você olha para frente e a estrela está ali, significa que você está no caminho correto. Você seguir em frente, você vai bater naquela pessoa. Se ela está para trás de você, você tem que virar de costas e seguir na direção oposta. Se está do lado de cá, segue do lado de cá. Do lado de lá, do lado de lá. Independente se é norte, sul, né? Leste ou oeste. Ok? You can then find the sun in the sky. Mas aí você tem que conhecer, né, a estrela. Você tem que saber, eu estou embaixo de estrela tal. Aí você teria que ter um conhecimento legal das estrelas, né, da astronomia, para poder identificar, tá, gente? Que coisa interessante, tá? Okay, the easiest method from the North Star by finding the plow. Easy to identify group of 7 stars. It's known as the Big Dipper. Então, ó, esse grupo aqui de estrelas, Big Dipper, Saucepan, Ursa Major. Então, você tem que encontrar essas estrelas. Realmente eu não conheço, não sei quanto a vocês, mas eu não conheço nada de astronomia. To manage to find pointers, stars, 2 stars, rotate anti-clockwise about the North Star. Aí me perdeu todinho. Então aqui estão os exemplos. Ó. The Big Dipper. The Big Dipper. Por que tá falando isso? The Big Dipper. Desse daqui, North Star. Em Cassiopeia. Aqui parece The Constellation Orion. Orion's Belt. Tá? A constelação parece uma lagosta, né? Ok? Interessante, né, gente? Interessante, muito interessante. Espero que estejam gostando aqui do conteúdo. Então, vamos aprender agora sobre sistemas de coordenadas, que é o que mais está se falando aí no livro de vocês. Tá certo? Então, vamos aprender um pouquinho sobre as coordenadas. A Geographic Coordinate System is a coordinate system. Então, sistema geográfico de coordenadas. Anotem esse conceito aí, tá certo? É importante, vou relembrar vocês, é importante, gente, que a gente anote todos os conceitos que eu estou pedindo. Novamente, eu não vou estar parando para vocês anotarem, feito a gente faz na sala de aula, porque não tem necessidade. A aula está gravada, vocês têm acesso à aula, tá? Então, realmente não precisa que eu esteja parando. Você simplesmente dá pausa, anota e continua. Se você passou, volta, tá? Então, Geographic Coordinate System, sistema geográfico de coordenadas. Então, Coordinate System associated with positions on Earth, tá? Geographic Position, a Spherical Coordinate System. Então, aqui é o sistema de coordenadas, tá vendo? A reference ellipsoids, a mathematically defined first surface of geoid. Então, assim, o nosso planeta, não sei se vocês sabem disso, mas o nosso planeta, ele não é totalmente redondo, ele não é uma bola redonda, ele tem a forma, né, de geodese, tá? Que é como se fosse um elipse, ele é mais um elipse do que realmente ele é uma bola redonda, ele tem formato redondo. Ele tem um formato meio que oval, digamos assim, né? Como se fosse uma bola que ela tá oval, digamos assim. Então, a gente tem o sistema de latitude, né? That specifies the north-south position. Então, a gente tem a latitude, que define o que é norte e o que é sul, né? Porque ela vem assim, ela vem o Equador, né? E os seus paralelos. E aí tem a longitude, que define o que é leste e o que é oeste, né? Ok? Então, vamos lá. And elevation. Esse elevation eu conheço. Location height above below fixed reference point.
Então, tem a questão da elevação também, que eu não sabia dessa parte. Questão da elevação. Então, me parece que se estiver acima do nível do mar, tem uma força gravitacional, entendi. Se refere à questão mais gravitacional, se estiver acima do mar. Entendi. As set of the numbers letters in form as geocode. Então, aí a gente tem um geocódigo, né? Através dessas linhas, como é que se diz? Latitudinais, né? Latitude e longitude, elas vão se cruzando, e aí a gente vai como se fosse pontos de referência, né? Cada quadradinho desse é um ponto de referência, ok? Ok, so horizontal position. Então, vamos lá, aprender um pouquinho sobre a história disso. Credited to Eratosthenes of Cyrene. Então, foi um grego, aí, um matemático, geógrafo, poeta, astrônomo, teorista, músico de teoria. Parece que o pessoal da Grécia, assim, realmente não sei se era água, se era comida que eles comiam, mas era um povo, né, gente? Assim, você vê um povo que, quando tem um camarada é matemático, é geógrafo, é poeta, é astrônomo, o camarada é um monte de coisa ao mesmo tempo, hein? Parece que a comida deles era boa, mesmo aquela comida, né? Dizem que a comida do Mediterrâneo é uma comida boa, né? Ok? Então, e depois, um século depois, né? Hipparchus of Nicaea, também outro grego, geógrafo, matemático. Ele é considerado o fundador da trigonometria, mas ele também é muito famoso pela descoberta do The Precession Equinoxius, pelos equinócios. Tá? Então, esse pessoal era top, né? Top na matemática, top na geografia, tá? E aí, Marinus of Tyres, compile an Scientific Gazetteer and Mathematician Employer World Map. Então, começou a desenvolver um mapa mundial, né? Usando as coordenadas. Ele era de onde? Ele era grego também, ó, outro grego, tá? Usando um prime meridian, tá? Então, o que é um prime meridian? Um meridiano principal, né? Geographical which longitude find to be zero. Então, a partir dali, a longitude é zero. É feito o Equador da gente, né? A latitude no Equador é zero, assim como a longitude nesse meridiano principal, ele é também zero. E a gente vai entender, eu trouxe aqui, por que que Greenwich é o meridiano principal? Por que que tudo começa nele? Ok? Então vamos lá, a gente vai descobrir around Canary, Cape Verde, Rose, full adoption, longitude, red and measured latitude. Então vamos lá, ver se a gente acha informação aqui mais interessante. Use the same parameter but measure latitude from the Equator instead. Então o Equador, né, uma linha imaginária, sempre lembrando, tá, gente? Todas essas linhas, né, da latitude, da longitude, são linhas imaginárias. Essas linhas não existem de verdade, não, né? A gente fala tanto assim, a linha do Equador, né, a linha Trópico de Capricórnio. Essas linhas, elas são meramente, assim, imaginárias. É só para facilitar os cálculos, para a gente localizar as coisas dentro do planeta Terra, tá? Então, é uma coisa incrível, né? Se você parar para pensar como é que o ser humano tem essa capacidade, né? De usar até a imaginação para resolver problemas, tá? Então, vamos lá. The United States hosts the International Meridian Conference 1884. Determine Prime Meridian. Então, olha, tá aí. By 25 nations agreed to adopt the longitude the Royal Observatory in Greenwich. Então, olha, como o observatório real, né? Eu acho que tem uma importância naquela época, né? Um observatório real, muitas descobertas, muitas coisas interessantes ali. Então, adotou-se isso aqui, ó, em 1884, ou seja, há quanto tempo atrás? Há uns quase 150 anos já, né, gente?
cento e lá vai bolinha anos, decidiu-se que essa cidade na Inglaterra, a cidade de Greenwich, na Inglaterra, seria o zero, digamos assim, o começo de tudo, tá? A República Dominicana votou contra, enquanto Brasil e França se absteram, ok? France adopted Greenwich Mean Time in place of local determination by the Paris Observation in 1911. Então, Paris, a França que diga, acabou aí uns 20, quase 30 anos depois, acabou aceitando esse formato, né? Como Greenwich sendo a linha longitudinal a mais importante de todas, é a zero, é onde começa tudo, tanto para o lado tanto quanto para o outro. E aí também vem uma questão também não só de localização, né? A longitude ela tem importância não só de localização, mas ela tem uma importância de horário, porque ela é mais ou menos uma referência, né? Como o planeta está girando, né? A hora que passa o Sol, no momento em que passa o Sol, vamos dizer assim, seria aquele horário específico. E aí talvez vocês comecem a entender porque é que, por exemplo, né? Aqui, por exemplo, está 1 hora, vamos dizer aqui agora, se vamos dizer se aqui for meio-dia, né? Na Europa vai ser 5 horas da tarde, são 5 horas de diferença, né? E se a gente for para os Estados Unidos é mais cedo, né? Se for meio-dia aqui, lá vai ser 10 horas da manhã ou 9 horas da manhã. Então, por conta disso, porque no momento, vamos dizer que é meio-dia aqui, e o sol está passando aqui, o sol já passou lá 5 horas atrás na Europa. Então, o planeta ele vem girando, passou na Europa 5 horas atrás, e ele, por 5 horas depois, ele chega no Brasil, tá? E ele ainda vai chegar, quando der meio-dia, né? O sol ainda vai chegar lá nos Estados Unidos. Então, assim, por isso, e aí adotou-se, para se ter uma referência, né? Em relação a isso, adotou-se aí esse recurso das linhas longitudinais. Ok, boys and girls? Horizontal coordinates, então a gente tem latitude e longitude, né? Vamos ver aqui as principais. A gente tem o Equador como a principal linha, o Equador passando, inclusive, passa pelo Brasil. E a gente tem o Prime Meridian, meridiano principal, né? O primeiro meridiano, que ele é zero. Ele passa lá por essa cidade de Greenwich, lá em Londres, lá na Inglaterra, tá? Vamos lá. O que mais? Quais outras informações a gente poderia encontrar aqui? Bom, longitude equivalent selected times. Então, aqui é informação muito técnica, não vale a pena. Grid coordinates, aqui como é que funciona direitinho, mas também seria muito sofisticado para a gente estar vendo isso no terceiro ano, ok? Aqui mais informações sobre as cartesianas, as coordenadas em 3D, tá certo? Local tangent, aqui é matemática mais avançada, não vamos entrar nisso daqui não. Bom, para finalizar, né, eu queria mostrar um pouquinho aqui, ó, que o principal meridiano fica na cidade de Greenwich, na sudoeste de Londres, na verdade, por conta do observatório, por conta desse observatório aqui, ó, real, tá? Foi considerado, foi aceito como o zero, é onde tudo começa ali, tá certo? Foi um acordo, né, que novamente aconteceu em 1884 por 2/3 de todos os países que foram lá, tá certo? Que foi uma reunião lá em Washington, D.C., tá certo? Hoje a gente tem um sistema que a gente chama de GPS, né? Mas GPS significa Global Positioning System. Então é um sistema de software, é um software que ajuda a localizar, que ele se segue através de satélites. Os satélites lá no céu, eles é quem determinam, né? O posicionamento das coisas, e a gente hoje
né? A gente nem dá valor a essa tecnologia, é uma tecnologia tão espetacular, né? Coisa que vem lá, a gente usa o GPS no celular da gente, a informação está vindo lá do céu. Ok, boys and girls, então com isso a gente encerra a nossa aula de Geography, né? Essa parte de coordenadas, latitude, longitude. A gente está dando uma abreviação aqui, obviamente, do que o Teacher Júlio vai ver durante a manhã, mas é para a gente ter uma contextualização aqui junto à língua inglesa. Tá bom? Qualquer dúvida, estamos lá no Class App, tá certo? Semana que vem a gente começa a falar do nosso projeto, da nossa apresentação, tá bom? All right. So I guess I see you later, alligators. Goodbye.